Como sabemos, a gente viu a Guerra da Reconquista, que acabou resultando na formação dos dois primeiros países do mundo, sendo que a pátria que te pariu é o primeiro país a nascer no planeta, que vai unir Estado e nação, que é o Portugal. Além da Guerra de Reconquista, naquele período, só que um pouquinho depois, tivemos a famosíssima Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra que começou em 1337 e vai até 1453, e durou 116 anos, sem trocadilho. Isso é o nome dela. Depende do seu nome é belo, e a gente sabe que você não é. Então, nome e características são coisas diferentes. Essa guerra dura 116 anos e ocorreu entre duas monarquias, a monarquia inglesa e a monarquia francesa. Tá? Então, havia monarquias com reis na Idade Média. Eles só não tinham o poder de fato. Para ter o poder de fato, eu tenho que estabelecer um território, um exército, uma língua e uma cultura, formando uma nação. Tá bom? Então, vamos lá. Guerra dos 100 Anos, se ninguém tiver dúvida. Antes, deixa eu ver se o pessoal vai parar com esse negócio de pim-pim. Pronto? Todo mundo mudo? Vamos lá. Guerra dos 100 Anos. Preste atenção nisso que eu fiz aqui. Vai demorar um pouquinho, mas eu perdi um tempo fazendo isso, porque eu acho que talvez te ajude. A Guerra dos 100 Anos foi causada por duas coisas, dois elementos. Um foi o interesse das famílias nobres sobre uma região rica chamada Flandres. Essa você memoriza, internaliza aí com você. A região de Flandres, eu te apresentei ela em aulas passadas. É aquela região do norte da Europa, rica em mel, madeira e lã sobretudo. Então, quem controlasse a região de Flandres tinha a riqueza da lã. Tanto a monarquia francesa quanto a monarquia inglesa queriam controlar a região de Flandres. Então, principal causa da guerra, o interesse das famílias francesa e inglesa pela rica região de Flandres, graças ao comércio da lã. Ponto. Mas tem um segundo elemento, menos importante, mas que cai no vestibular também, de por que a guerra estourou, que é o interesse na sucessão ao trono francês. A coroa francesa ficar vaga, vai virar uma briga. É isso que eu tenho que te apresentar aqui, ó. Vamos fazer? É meio doido, mas vai dar para fazer. Ó. Primeiro, repare no que já está no quadro para vocês. Tá? Eu vou usar o apontador aqui para ver se ajuda. Repare o que está no quadro para vocês. É hoje, hein? Eu tenho Filipe III, da dinastia Capetinga, e Eduardo I, da dinastia Plantageneta. Filipe III é rei da França, feudal. Rei da França, feudal. Estou por volta do século XI, depois de Cristo, claro. Né? França, família francesa dos Capeta. Ou melhor, né, sem sacanagem, dos Capetos, da dinastia Capetinga. E Eduardo I, rei da Inglaterra, dinastia Plantageneta. O Filipe III teve um filho, que ele chamou de Filipe também, que foi coroado rei no futuro com o título Filipe IV. É o primogênito, viu que ele apareceu primeiro na sua tela? Que ele nasceu primeiro, Filipe IV. Passou um tempo, nasceu o caçulinha, o irmãozinho dele, Carlos. Por uma questão de tradição, o Filipe IV sabe que ele é que vai ser rei. A única maneira do Carlos ser rei é se ele der sorte do irmão morrer antes. Tá lá o Filipe IV, o bonitão. O Filipe IV viu nascer um menino lá na Inglaterra, chamado Eduardo. Eu estou colocando cronologicamente para vocês entenderem. O rei da Inglaterra teve um filho chamado Eduardo. E, no futuro, vai se tornar rei da Inglaterra com o título de Eduardo II. Reparando que eles não têm ligação nenhuma. O Filipe morreu e o filho dele foi coroado, Filipe IV. A coroa mudou de lugar com a morte do papai. E como rei, eu tive um filho chamado Luís, que é o primogênito, vai herdar a coroa. Estou esperando o papai morrer. Papai teve outro filho chamado Filipe.
e outro filho chamado Carlos. Quando o terceiro filho do Felipe IV, o Belo, nasceu, o irmão dele, o Carlinho, teve um filho chamado Felipe. Preste atenção no que eu vou falar agora. Ele virou para o Felipe e falou, Felipe, é o seguinte, a gente é parente do rei. Ó, tanto que a gente é parente do rei, eu sou irmão do rei. Eu sou irmão do rei. E você, portanto, é sobrinho do rei. Que bom, eu vou ser rei? Não, retardado. E para que ninguém pensasse que ele ia ser rei, olha o que ele fez? Ele passou a usar outro sobrenome. Tá de azul, tá vendo? O Carlos fez questão de parar de falar que era Capetinho e adotou outro sobrenome dele, chamado Valois. Escreve Valois. Bom, até você que é pop tem 2 sobrenomes. Imagine um cara da família real. Só que muitos de nós escolhemos destacar um sobrenome. Não é? Eu, por exemplo, tenho Bernardes Oliveira, mas praticamente eu sempre me apresento apenas como Bernardes. Eu optei em destacar Bernardes. O Carlos passou a destacar Valois. Era a maneira dele dizer assim, cara, eu não vou ser rei nunca. E eu acho que você sabe porque ele não vai ser rei nunca. Só se acompanhar aqui, ó. Felipe IV teve 3 filhos até agora. Para que o Carlos ou o Felipe virasse rei, gente, tinha que morrer os 3. É quase impossível. Então, o Carlos adotou o sobrenome para deixar claro que ele não tem pretensões à família real. E o Felipe IV teve uma filha. Isabel teve uma filha chamada Isabel. Desligou aí o microfone? Hoje tá foda, hein, gente? Hoje tá um pouco diferenciado aí. Teve um filho chamado Isabel. Aqui agora, gente, nós estamos falando do que era... Pode falar, Isa. Vamos parar e não vamos deixar nem passar. Fala. Foi sem querer, desculpa. Tá valendo. Vamos continuar então. Isabel. Gente, olha, eu não vou discutir que isso é machista. É claro que é machista. A gente está falando do século... Aqui já estamos no século XIII. Tem que ser machista. É um mundo onde todo mundo era machista. Então, sabe qual que era a função das mulheres? A gente falou disso no exercício. Progenitura, gerar filhos e fazer alianças. Uma princesa, um rei que foi abençoado com 3 meninos, ter essa menina não é porque ele fraquejou, não. Pelo contrário, é porque ele é abençoado. Porque ele vai poder pegar essa menina aqui, ó, e colocar para casar com alguma outra família real, fortalecendo os laços. Fortalecendo os laços. Por isso, olha o destino da Isabel. Eduardo II, coroado rei da Inglaterra, casa-se com Isabel, Capetinha. E Isabel dá para ele, no bom sentido, é claro, um filho que vai ganhar o nome de Eduardo e que vai ser, você sabe fazer matemática básica, Eduardo III no futuro. Então, as 2 famílias já meio que se ligaram por meio de casamento. Eu não estou preocupado de Eduardo aqui, porque eu tenho 3 herdeiros homens. Isabel vai morar em Londres. Eu até cortaria ela aqui. Eu falo, Isabel, obrigado, tu tá fora, tá? Tu agora mora em Londres. Rompemos, vai cagar, tá bom? Isso diria um bom pai. Sim, a questão que ela foi colocada aqui é que você não tinha rei que negava a filha porque ela não era homem, é se ela fosse herdeira ao trono. O ideal do cara era ter um filho homem. Exatamente porque tinha um homem. Para herdar o trono, porque eles eram machistas. Mas o caso do Felipe, a filha foi ótima, porque ele já teve 3 machinhos. Né? Como ele já teve 3 machinhos, Isabel é só para aumentar os laços. Ok até aí, gente? Ok até aí? Eu vou ver o que estão perguntando ali no chat. Beleza. Porque agora é a parte que a maioria dos alunos às vezes se perde. Então, por favor, vamos ver se a gente faz junto. Até aqui morreu. Quem é o rei da França? Felipe IV. O Carlos tá aqui já vendo o irmãozinho como rei e falando pro filho dele, ó, teu tio é rei, mas teu tio vai te ajudar. Deu sim, deu terra para ele, deu título para ele. Era bom ser da família real, tá? Melhor do que ser você, pobre plebeu, tá?
Luiz está falando, morre, morre, morre. Pro papai, morre, morre. Para eu ser rei. E Eduardinho tá falando também, né? Morre, papai, inferno, esse povo dura. Aí começou. Estamos no século XIV agora, tá? Começamos lá atrás, estamos no século XIV. Viu? O Felipe IV, ele se auto-intitula o Belo. Então, ele é desde o princípio aqui que vamos chamar de o Belo. O rei mais famoso da Idade Média, tá? Felipe IV é o cara da Idade Média. Lá na frente eu vou ter que falar dele de novo. Lá na Revolução Francesa. Mas é quando chegar lá. Tá aqui, Felipe o Belo. Tá? Deixa eu só... Morreu. Luís foi coroado, Luís X. Do outro lado, Eduardo II. Ele é o quê do Luís? Cunhado, tá? Se você não está entendendo a árvore genealógica. Luís morreu sem filhos. O trono foi passado por Felipe, que assumiu com o título de Felipe V. Governou por 2 anos e morreu sem filhos. O terceiro homem, filho de Felipe o Belo, foi coroado com o título de Carlos IV. Enquanto Carlos IV era rei da França, Eduardo II morreu e Eduardo III foi coroado rei da Inglaterra. O problema é que Eduardo III é sobrinho de Carlos IV. Portanto, são parentes. Mamãe é tua irmã. E Carlos IV morre sem filhos. E o trono francês fica vago. Nasce uma pergunta natural, eu também faria ela. E aí? Quem é o herdeiro? Imediatamente, o Eduardo fala, opa, eu sou sobrinho do rei. Eu sou o parente, homem mais próximo. Coincidentemente, sou rei da Inglaterra. Nessa hora, quem não tinha nunca entrado na história, olhou e falou assim, uai, gente, eu também sou parente. E eu tenho uma característica que ele não tem. Eu sou francês, eu sou mais bonito. Esse cara é uma bosta de um inglês. Eu sou francês, gente. Por que é que vocês não escolhem um francês para escolher um inglês? Eu só sou um Valois. Aí, vamos ver agora se você enxerga a loucura. Qual é o grau de parentesco do Eduardo com o último rei? Sobrinho. Qual é o grau de parentesco do Felipe com o último rei? Primo. Mas qual é o rei? Vamos ver aqui. A Isabel estava viva, mas aí a disputa é por, né? É porque você vai coroar já o herdeiro homem que tem. Tá vendo? E o herdeiro homem que tem era o Eduardo, graças à mamãe, e o Felipe, graças ao papai. E é por isso que o assunto, gente, parou aqui, ó, para quem não está enxergando. O assunto parou aqui. Por isso eu fiz questão de falar muito Felipe o Belo. O Felipe francês de Valois tem direito ao trono porque está ligado a Felipe IV Belo. E o Eduardo também está ligado. E agora, se você está entendendo a árvore genealógica, você dá conta, né? Só um minutinho. Fala, Samuel. Por que o Carlos não pode ser? Por que ele não... Esse Carlos está falando é esse aqui que eu estou riscando agora? Isso. É porque ele morreu também. Eu só não pus cruzinha nele, porque eu acho que como ele não é rei, ele não merece cruzinha não, tá? Só os reis merecem cruzinha. Ele morreu também, beleza? Se não, possivelmente ele seria coroado sem debate. Você tem toda a razão. Mas com a morte dele, o Eduardo III achou que ele tinha direito prioritário. Tá? Tá. Beleza. Obrigado. Não por isso. Gente, vamos tentar ver se você está enxergando a árvore genealógica. O que o Felipe é do Felipe IV? Felipe de Valois é do Felipe IV. Sobrinho. Pois é, e aí? Toda vez isso aqui trava, é muito loucura. Eu vejo, eu não estou perguntando do Carlos aqui, que é o último rei, não. Eu sou o quê? Eu sou sobrinho, ó. Olha bem, ó. Felipe IV tem um irmão chamado Carlos. O irmão chamado Carlos é o pai. Então, esse cara é sobrinho do rei Felipe IV. Agora, o Eduardo é mais fácil, né? O Eduardo todo mundo enxerga. O Eduardo é neto, ou não é neto?
Tá? O Eduardo é neto. Tá vendo? Eu tenho um neto, rei da Inglaterra, querendo ser coroado rei da França, disputando a coroa. E eu tenho um sobrinho também. Aí, essa é uma pergunta cuja resposta foi a Guerra dos 100 Anos. Quem é parente mais próximo? Um sobrinho ou um neto? Gente, não responde não. Porque se eu tivesse resposta para isso, não tinha tido uma guerra de 116 anos. Ambos se acham no direito. Ambos acham que tem o direito de ser rei. Eu sou sobrinho e sou francês. Eu tenho esse benefício. Você é neto e é inglês. Não, mas o neto é mais direto. Eu falo, não, sobrinho é sobrinho. Tá? Acontece que de um lado eu tenho o inglês, do outro lado eu tenho o francês. É claro que a nobreza francesa vai ficar do lado de um francês. Ela não quer ter um rei inglês. Por isso, eles fuçaram e acharam um negócio que eu já vi em várias provas de vestibular. Não é para o Enem, é para vestibular, tá? É isso aqui, ó. Chama Lei Sálica. Isso é uma lei francesa medieval que dizia assim: em caso de disputa pela sucessão dinástica, que é exatamente o que está acontecendo, deve-se, na medida do possível, priorizar a linhagem masculina. Então, se tiver uma disputa entre dois pelo trono, você deve olhar a linhagem deles e se um for masculina e a outra feminina, você escolhe a masculina. E se você pensar, o Felipe de Valois é herdeiro graças ao pai que era irmão do rei. Enquanto o Eduardo é herdeiro porque a mãe dele é filha do rei. Portanto, a lei sálica foi usada pela nobreza francesa para coroar Felipe de Valois, iniciando a dinastia Valois com Felipe VI, sobrinho de Felipe o Belo. É óbvio que Eduardo Descher ficou puto e declarou guerra. Para vestibular, gente. Que famílias lutaram na Guerra dos 100 Anos? Se fosse uma irmã, a pergunta que saiu aqui na frente, se em vez de ser Carlos, fosse Carlota, o pau tinha sido torado. Mas eu ainda acho que eles iam arranjar outra desculpa, porque isso aqui é desculpa, tá? Isso aqui é desculpa. A nobreza acabou achando que era melhor ter um francês, viu? Aí eu te escuto, Samuel, deixa eu só afirmar aqui um detalhe. O que é que você vai colocar numa prova no meio de tudo isso aqui? Que famílias lutaram na Guerra dos 100 Anos? A dinastia Valois contra a dinastia Plantageneta. O que estavam disputando? A coroa da França e a região de Flandres. Isto é a causa da Guerra dos 100 Anos. A coroação de Filipe VI de Valois. Ok? Quem levantou a mão aí pode falar, se quiser. Se a Isabel, tipo, não tivesse nenhum outro herdeiro, homem, teria sido ela? Ah, sim, exato. Se, caso, a Isabel aqui, ó, não tivesse nem o filho Eduardo, nem o Filipe VI, aí ela seria coroada rainha da França. Tá? Agora, no caso francês, a gente não tem um exemplo desse. No caso inglês, a gente tem. Porque a França, realmente, nesses pontos, graças à lei sálica, ela procuraria. E acaba que você vai achar primo em segundo grau, primo em terceiro grau. Então, é mais difícil isso acontecer na França. Já na Inglaterra, várias vezes, mulheres foram coroadas. Na Espanha também. Tá? Beleza? Valeu. Valeu. Gente, fechou? Porque isso é exatamente a Guerra dos 100 Anos. E aqui, então, tá a guerra agora. Ela se inicia em 1337, vai até 1453. É a disputa pela coroa francesa entre os Valois, baseada na lei sálica. É tudo que eu te falei, eu só tendo certeza que você entendeu. Mas o interesse de verdade era o mercado da lã da região de Flandres. Para quem não está conseguindo reconhecer o mapa, aqui está Inglaterra, ó, Londres lá em cima, ó, em inglês. Esse aqui é o Canal da Mancha. Aqui está o norte da França, o grande mercado de Calais. Eu tenho certeza que quando você foi na França fazer turismo, você foi em Calais, uma das cidades mais bonitas da França. Tá? Fica no norte francês.
Não tem, não, é só coincidência para quem mandou essa pergunta do Ciripes. E aí que você tem a Normandia, que é a região da Bretanha. Tudo isso aqui é norte francês. Então aqui eu tenho o norte francês e aqui eu tenho o sul inglês. A região de Flandres está aqui, ó, rica em lã. Esta é a causa principal da guerra. Ok? Deixa eu ver o que estão perguntando. Tá? Isso aqui não deve ser para mim, não. Deve ser para outra pessoa. Vamos embora. No início, os ingleses tinham superioridade e saíram vencendo os franceses. Eu preciso explicar isso aqui para vocês. Eu vou, para explicar isso, abrir uma tela branca, tá? Gente, é o seguinte. Você lembra que eu te expliquei isso aqui, ó? Feudalismo. Feudalismo. Suzerano, vassalo, vassalo, vassalo. Suzerano, vassalo, vassalo. Suzerano, vassalo, vassalo, vassalo. Poder totalmente descentralizado, cada suzerano tinha com seus vassalos uma relação de proximidade, de aliança, até mesmo militar. Se esse suzerano entrasse em guerra, os suzeranos aqui não eram obrigados a participar. Esse é o modelo francês. Pronto. Modelo inglês. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Hoje, Reino Unido. Toda essa área que eu marquei de preto tinha um suzerano que dividiu essa área em diversos vassalos. Diversos vassalos. Tá? E esse vassalo aqui verde dividiu sua área, né, vamos botar ele aqui maior, em vassalo, 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 vassalo. E isso virou o vassalo e o vavassalo, muito comum na Inglaterra. Então, o feudalismo inglês era um pouquinho diferente do feudalismo francês. Apesar dele ser descentralizado, como eles tinham apenas um suzerano, se esse suzerano entrasse em guerra, todos os nobres ingleses eram obrigados a participar dessa guerra. No caso da França, não. E sabe quem era esse um suzerano da Inglaterra? O rei, o Plantageneta. Por isso, quando a guerra começou, a superioridade inglesa foi notória, porque os ingleses é parecido com a ideia de guardar as devidas proporções com a ideia de federação, parecido mesmo. Então, essa superioridade inglesa é porque, na Inglaterra, o rei centralizava uma força militar maior, invadiu e conquistou a região de Flandres e um bom pedaço do norte. Essas batalhas foram travadas tanto por navios que desembarcavam no porto de Calais, como por terras em grandes cavaleiros, em grandes conflitos. Tá? E aqui você pode ver a área que os ingleses ocuparam. Tá em inglês, mas sinceramente, não é muito fácil. Né? Controle de Angleburg. Então, essa é a área controlada pelos ingleses. Esta é a França que sobrou para o rei Carlos VII durante a guerra. Tá? Então, aí você falou, e essa parte aqui de cá? Gente, isso aí é antigo Império Bizantino. Então, a guerra está sendo vencida pelos ingleses. Só que durante a guerra, porque a guerra começa em 1337, estoura a peste negra. Ela é suspensa, inclusive. E aqui é uma das características da peste mais terríveis. Gente, vamos falar da pandemia um pouquinho do nosso Covid-19? Uma das coisas que está acontecendo em São Paulo é que o epicentro está saindo de São Paulo, da cidade, e está indo para as cidades do interior de São Paulo. Uma das razões disso é porque muita gente está fugindo dos grandes centros para o interior. Não é isso? Quando a peste chegou, ela chegou na Itália. Da Itália, ela foi para a França. Quando a França começou a sofrer a peste, eu que sou inglês, vendo aquela desgraceira toda, fugi para a Inglaterra. E, infelizmente, levei o quê para a Inglaterra? A peste. Então, foi a própria guerra que está fazendo isso. Apenas no século XV, a guerra começou no XIV, é que os franceses começaram a vencer graças a uma mulher chamada Joana d'Arc. Graças a uma mulher chamada Joana d'Arc. A Joaninha, a senhora Joana d'Arc, é um mito construído na França, onde ela conseguiu fazer uma coisa que eu preciso escrever para vocês, depois nós vamos apagar, mas eu preciso escrever que eu quero que você entenda isso. Eu quero que você tente entender o que essa crítica significa. Qual era o maior problema da França em relação à Inglaterra? Entende mesmo, viu? Qual era
o maior problema da França em relação à Inglaterra é que o mundo francês tendia a uma centralização, enquanto o mundo inglês não. Então, essa era a superioridade inglesa. Ó. A suzerania do rei. Enquanto a França era baseada no particularismo feudal. O que significa particularismo feudal? Significa que se eu não estou numa área dominada pela família real, é como se aquilo não fosse problema meu. Faço questão de voltar o mapa agora e te mostrar isso aqui, ó. Gente, deixa eu pegar a caneta fininha. Nantes, Orleans, Bourgogne, Tours, Dijon, Caen, Calais, Paris, Rennes, Champagne. Isso aqui era identidade local. Eu não me sentia francês. Eu me sentia habitante de Calais, ou de Orleans, ou de Marsella, que está lá embaixo. Portanto, não havia uma identidade do francês. A gente falava uma língua parecida, tinha uma cultura semelhante, mas a minha identidade era local. Como o centro de poder da família Valois era aqui, ó, tá? O centro de poder da família Valois era aqui. Mas aí tem a ver com a língua neolatina. Estão falando a questão de que na França parece que o português é mais fácil de aprender, mas é por causa da raiz, né? A língua francesa é uma mistura, mas ainda é de raiz latina. Portanto, espanhol, português, acaba que é até mais fácil, italiano, do que o germânico, que vai dar origem ao inglês. O habitante dessa região que eu marquei para vocês está em guerra contra Londres. Agora, o cara que mora em Orleans, o cara que mora em Nantes, para ele é irrelevante. Ele não precisa lutar pelo rei. Ele não se sente francês. Na história, chamamos isso de particularismo feudal. Isso é o particularismo feudal. Tá? Quando aparecer esta mulher, Joana d'Arc, ela começa a convencer a nobreza de que mesmo que você esteja em Dijon, mesmo que você esteja em Nice, Marsella, você tem que lutar contra os ingleses, porque eles invadiram a França. A França. Ela está tentando convencer os caras de que você não luta pelo seu senhor, pelo seu suzerano. Você luta pela França. E isso fez com que a nobreza francesa se unisse. E por isso a gente considera que esta é a melhor frase para explicar a Joana d'Arc. O que ela promoveu foi a superação do particularismo feudal, criando uma identidade nacional. Para quem não entendeu, deixa eu falar de outro jeito. Joana d'Arc é a mãe do nacionalismo francês. Esse é o mito dela. É a construção de uma identidade na qual eu me sinto orgulho de ser francês. Eu luto pela França e não por um suzerano, porque eu não tinha obrigação de fazer isso. Eu luto por um rei que não é rei meu porque é suzerano, é porque ele é rei da França e eu sou francês. E isso fez com que os franceses se uniram. E aí, obviamente, o exército francês é muito maior que o exército inglês. A Inglaterra é uma ilha. A Inglaterra teve que invadir a França e agora a França, estando no seu território, começa a superar em batalhas os... Vamos chegar lá, está certo o que você está falando. Em batalha, os ingleses. É claro que se eu fosse inglês, se tinha alguém que eu odiava, era Joaninha Mardita. E é por isso que a Madrona do Cedro, a Joana d'Arc, a líder mitológica, lendária, da resistência francesa, que tem uma estátua belíssima em Paris, foi acusada de bruxaria pelos ingleses. Sobre o aspecto moral da época, faz todo sentido, tá, gente? Todo sentido. Joana d'Arc se vestia como homem, Joana d'Arc liderava exércitos, tinha evitado a sua obrigação principal na cabeça deles. Quem nós nem sabemos quem que é pai e mãe de Joana d'Arc. Na biografia tem umas 3, 4 opções diferentes. Ela era uma camponesa. Então você não marca a história deles. Tem lógica? Você não sabe. Porque
Ela era uma camponesa, sua biografia é desconhecida e muita gente acredita que ela nunca existiu. Tem uma gama de professores que considera que ela é uma figura real, que, por ser uma camponesa, acabou caindo nas graças da nobreza e conseguiu liderar exércitos. E tem outros que dizem que ela é apenas uma lenda construída para justificar por que os franceses se uniram. Eu prefiro a ideia de que ela existiu. Apesar de que existem algumas contradições, Joana d'Arc, de acordo com a armadura que ainda temos ela, tem Museu da Joana d'Arc na França, tá, gente? Em Paris. Você pode ir lá e visitar, tá? Tem outro museu dela em Orleans, porque ela é de Orleans, né? Do centro francês. Joana d'Arc devia ter algo próximo de 1,5 m, 1,55 m. Né? Estupim curto. Eu sei que Joana d'Arc é considerada a causa dos franceses conseguirem vencer e empurrar os ingleses para fora. À medida que os ingleses iam recuando, lembre-se que a área que eles dominavam era uma área grande, não é? Para quem quiser eu volto para ver aqui, ó. A área de domínio inglês é grande, então eu preciso empurrar devagarzinho eles para fora. E eu fui empurrando. Só tem um problema. A Inglaterra começou a acusar a Joana d'Arc de bruxaria. E aí aparece outro probleminha que eu quero te mostrar no mapa. Essa região aqui, ó, é Flandres. O cara que vivia nessa região estava ganhando dinheiro demais com a Inglaterra. O comerciante de Flandres, eu acho que ele era menos francês do que se cria. Ele era mais comerciante. E por isso, quando Joana d'Arc começou a empurrar os ingleses para fora, houve uma preocupação de que essa monarquia estava nascendo tirasse Joana d'Arc do poder. Perdão, tirasse os ingleses do poder. Aí eu vou te contar o restinho da história de Joana d'Arc, que todo mundo conhece, né? Joana d'Arc foi acusada de bruxaria. E os habitantes de Flandres conseguiram prendê-la. Venderam Joana d'Arc para os ingleses. Ela foi vendida para os ingleses. Os ingleses que a acusavam de bruxaria chamaram a igreja e obrigaram a igreja a julgá-la de acordo com a Santa Inquisição. Joana d'Arc foi considerada bruxa e queimada em uma fogueira viva. Posteriormente, recapitulando, a igreja reviu as suas ideias e transformou Joana d'Arc em santa. Então, hoje ela é santa. Inclusive, ela é uma das santas que você, vestibulando, deveria acender uma vela para ela se você for católico. Ela é a santa das causas perdidas, viu? Aliás, esse ano é melhor você acender uma vela para ela para que haja provas. E não para que você passe nas provas. Torce só para ter prova, já está de bom tamanho. Tá? Com a morte de Joana d'Arc, a situação não melhorou. As forças francesas continuaram empurrando os ingleses para fora. E em 1453, os ingleses assinaram um acordo com os franceses. Esse acordo encerrava a guerra. E a dinastia Valois, pelo amor de Deus, não é mais o Felipe VI, ele não é eterno. A guerra durou 116 anos. A dinastia Valois unificou a França, criando o Estado francês. Portanto, assim como a Revolução de Avis criou o Estado português, o casamento de Fernando e Isabel criou o Estado espanhol, a Guerra dos 100 Anos, ao terminar, criou o Estado francês. Portanto, para decoreba, primeira família real portuguesa absolutista, Avis, A-V-I-S. Primeira família real espanhola, Castela. Primeira família real francesa, Valois. E a Inglaterra, como é que ficou? Desgastada, enfraquecida, a família real se ferrou porque ela perdeu a guerra. Ela pode dizer que foi empate, eles falaram que é empate. Mentira, ela perdeu a guerra. E por isso, a Inglaterra enfrentou uma guerra civil. Uma guerra civil. Logo depois que acabou a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos termina em 53, do século XV, e a guerra acontece em 58, né? Imediatamente depois, na opinião da história. Tá? E aí, isso aqui eu não sei a resposta não. E aí, essa guerra dura 30 anos e opõe duas famílias. Uma família tinha no brasão uma rosa vermelha, a outra uma rosa branca. E por isso o nome da guerra é a Guerra das Duas Rosinhas. Os York e os Lancaster, disputando o poder. A família York e a família Lancaster, ambas querem tirar os Plantagenetas do poder e centralizar, formando o absolutismo inglês.
A família que ganhou essa guerra, gente, a família que ganhou essa guerra é a primeira família absolutista da Inglaterra. Portanto, diferente da França, que o Estado francês nasce na Guerra dos 100 Anos, o Estado inglês é o último a nascer dos quatro, né, na ordem cronológica, e nasce da Guerra das Duas Rosas. Apresento a vocês a família que ganhou a Guerra das Duas Rosas. O Tudor. A dinastia dos Tudors. Eu sei. Você fala assim, mas não era guerra entre York e Lancaster? Sim. Os dois entraram em guerra e quem ganhou foi os Tudors. Porque os Tudors aproveitaram que as duas famílias se enfraqueceram e invadiram o trono 30 anos depois. Pelo menos as duas não podiam reclamar demais, haja visto que os Tudors eram parentes tanto dos Lancaster quanto dos Yorks. Mas era uma terceira família. Tá? Era uma terceira família. Tá? Vou repetir, sim. Fala, bem. A família dos Tudor é a família do Henrique VIII? Henrique VIII, Elizabeth I. Essa é a dinastia. É a família mais poderosa da história da Inglaterra absolutista, é claro. Tá? Obrigada. Não por isso. Estão pedindo para fazer uma revisão, eu vou fazer ela, só quero terminar. E aí, com isso, os Tudors vencem a Guerra das Duas Rosas. Está aqui uma coisa que pode cair em vestibular. Eu não sei nem como é que eles fariam isso para ser colorido, porque é colorido, mas separa nos brasões, ó. Branquinho, branquinho, vermelhinho. Tá vendo? A Guerra das Duas Rosas. E aí eu tenho a dinastia dos Tudors se estabelecendo no poder, formando as 4 dinastias. Aí pediram para mim fazer a revisão. Não que eu dê sorte, mas veja bem, vamos a elas. Tá aqui as 4. Vamos fazer a revisão para encerrar por hoje. Quais são as primeiras dinastias absolutistas da história da Europa? Portugal é o Zavi, resultado da Guerra de Reconquista, onde então a família de Dom João toma conta do condado portucalense, portanto é a Revolução de Javi. Já no caso da Espanha, é o casamento entre as duas famílias mais poderosas da Espanha. Os Castela, representados por Isabel, e os Aragão, representados por Fernando. Então, o casamento de Fernando e Isabel. Aqueles que financiaram Colombo. Tá? Na França, os Valois, que é o herdeiro de Filipe VI Valois da Guerra dos 100 Anos, portanto, é Guerra dos 100 Anos, com a Joana d'Arc se destacando, e no caso dos Tudors, é a Guerra das Duas Rosas, onde York e Lancaster se enfraqueceram, permitindo a ascensão dos Tudors. Com a formação dessas dinastias, tivemos, paralelamente à Guerra dos 100 Anos, o início da expansão marítima, porque a Guerra dos 100 Anos é de 1337 a 1453. A expansão marítima começa com Portugal em 1415, portanto, já está rolando expansão marítima. Portugal e Espanha são os pioneiros, acham a América e começam a colonizá-la. França e Inglaterra vêm atrás, formando mais tarde o que hoje é 13 colônias para os Estados Unidos, Canadá. E o mundo agora é absolutista e tem uma política de Estado mercantil. O que significa que, graças ao bom Deus, não estamos mais em Idade Média, mas na matéria da semana que vem, época moderna, absolutismo e mercantilismo, renascimento clássico, reforma protestante. A gente entra nisso a partir de semana que vem. Obrigado pela paciência. Até a próxima.